seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a aula vai ser sobre tipos de discursos. Está preparado para a aula? Então vamos lá. Você sabia que são 3 os tipos de discursos? Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Vamos entender cada um. Então observe agora a tela. Então vejamos aqui o caso do discurso direto. Veja o que diz: caracteriza-se pela reprodução fiel da fala da personagem, como por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui de um trecho do livro De Triste Fim de Policarpo Quaresma. Tens composto muito, Ricardo? Indagou Quaresma. Hoje acabei uma modinha. Como se chama? Indagou Dona Adelaide. Os lábios da Carola. Veja que o que marcou o discurso direto? A presença do travessão para iniciar uma fala. Tenho de novo o travessão para introduzir a pessoa que está falando, está fazendo a pergunta. Vai ter sempre essas presenças marcantes e dos travessões para indicar cada fala em um diálogo. Isso é a caracterização de um discurso direto. Então, por exemplo, quando eu falo com vocês e se eu for reproduzir o que eu falo, diretamente você vai escrever. A professora Ana Rita disse, : Vamos começar a aula. Antes eu coloquei aqui, travessão, com letra maiúscula. Vamos começar a aula, ponto. Aqui eu fiz a reprodução do discurso direto. Então, eu quero que você entenda isso. O discurso direto envolve o quê? Você reproduzir diretamente a fala da pessoa. Você não vai modificar, você vai colocar no papel utilizando o quê? Os verbos de elocução. Verbos que introduzem a fala de alguém. E eu coloquei aqui, veja. Verbos dizer, perguntar, responder, contestar, retrucar e assim por diante. Você vai utilizar, ela disse, : Ele perguntou, : E em seguida, coloca o travessão e coloca a fala de uma pessoa que você está reproduzindo ali a fala da pessoa ou a fala do personagem, discurso direto. Agora, vamos ver o caso do discurso indireto. O discurso indireto vai ocorrer quando o narrador se utiliza de suas palavras para reproduzir a fala de um personagem. Em outras palavras, você reconta a história que alguém falou. Veja aqui no caso de um trecho de um conto de Machado de Assis. E ria de um jeito sombrio e triste. Depois pediu-me que não referisse a ninguém o que se passara entre nós. Ponderei-lhe que a rigor não se passara nada. Veja que aqui o personagem está recontando o que o outro personagem falou. Depois pediu-me que não referisse a ninguém. Então, ele está recontando o pedido do outro personagem. O que nós observamos? Um discurso indireto, quando eu reconto uma história. Quando você pega e fala, Maria disse que hoje vai chegar atrasada. Você recontou a fala da Maria. Agora, o que é o discurso indireto livre, que está logo aqui? É um misto da reprodução das falas da personagem com o discurso direto e, ao mesmo tempo, o discurso indireto. Eu estou recontando uma história, recontando o fato. Veja o exemplo. Como nas noites precedentes, uma fila de agricultores se formou na porta de uma padaria e o padeiro saiu a informar que não havia pão. Na hora em que ele escreveu e o padeiro saiu a informar que não havia pão, e detectamos o quê? O discurso indireto, recontando a fala do padeiro. Mas aí o autor inseriu: por quê? Onde estava o pão? O padeiro respondeu que não havia farinha. Veja que aqui, quando falou o padeiro respondeu que não havia farinha, de novo foi o discurso indireto. E aí o narrador colocou uma pergunta: onde então estava ela? Ele reproduziu a fala de alguém. Eu tenho discurso direto. E aí continua. Os agricultores invadiram a padaria e levaram o estoque de roscas e biscoitos, a manteiga e o chocolate. Aqui percebemos a narrativa, é a narração. Então é meio misturado. Ocorre uma narração, ocorre um discurso indireto e ocorre o discurso direto inserido.
sem dizer quem foi o personagem que falou. Esse é o detalhe. Então, aqui eu vou ter um misto dentro de um parágrafo. E isso é chamado de quê? Discurso indireto livre. Então, você não vai ter dúvida em uma provinha se você vai classificar como discurso direto, discurso indireto ou discurso indireto livre. Para ser um discurso indireto livre, tem que estar dentro de um exercício de um item, letra A, todo um parágrafozinho que apresenta toda essa mistura. Aí é o discurso indireto livre. Se só apresentar discurso direto, realmente é só discurso direto. Se for só recontando falas, é só discurso indireto. Não tenha dúvidas sobre o assunto. E aí, entendeu a matéria? Gostou? Ficou alguma dúvida? Não esqueça de colocar suas dúvidas aqui nos comentários. Escreva também exemplos de tipos de discurso direto, discurso indireto livre, que eu vou corrigir a todos, ok? E não esqueça de me seguir aqui no canal, compartilhar este vídeo com todos os seus colegas que têm dúvidas sobre a matéria e de deixar um like para ajudar o canal a crescer. E para você que ficou até aqui, eu quero que você saiba que eu tenho cursos de gramática e de redação. Então, é só dar uma olhada aqui no link da descrição, ok? Um beijo e até a próxima aula.